Dá pra dizer que em 90% dos replantes que eu fiz, passei as plantas para um substrato aqui da Urutau, né, essa rapilheira, o desenvolvimento assim deu uma acelerada, tá, gente? Seja em terrário aquário, estufa caseira ou fora. Bem interessante essa constatação. Eu peguei aqui o Ring of Fire, que estava num substrato super antigo. Tinha até ainda esfagno no meio e trouxe aqui para uma realidade nova. Pediram uma atualização da gangue das Alocasia. Então assim, para conseguir mantê-las vivas e bem, ou pelo menos não em dormência, nesse período bem intenso em São Paulo, né? De outono e inverno, com um clima bastante maluco, muito frio e muito calor ao mesmo tempo, eu tive que deixar então aqui numa estufa caseira, certo? Vamos começar por aquela que mais se debilitou neste período, que foi as Lani. Ó, tô com uma mudinha aqui, ela super resetou, mas está viva aqui, aguardando ansiosamente para surgir uma nova folha. E eu consegui separar uma outra muda aqui, ó, a partir de um bulbilho, certo? Também só tá com essa folha, ainda não sinalizou. Então digamos que a Alocasia Aslani é uma das mais trabalhosas, para mim pelo menos aqui, certo? Mas em compensação, o bulbilho gerou uma folha aqui. E a planta original, a planta mãe, deu uma super resetada. A Alocasia Scalprum está aqui, ó. Essa foi a única folha que persistiu nessa amplitude térmica. E aqui no terrário aquário, não, na estufa caseira, na caixa de umidade, acabou de lançar essa folha nova aqui, ó. Dá pra dizer que ela tá perfeitinha e tal, a planta em si, mas teve perdas de folhas antes de eu colocar aqui na proteção de uma estufa caseira, tá? A Alocasia Baginda Dragon Scale tá aqui também, perdeu folha, mas eu tive nascimento de folha nova por aqui, que foi essa, ó. Ficou com 2 folhas apenas, as demais caíram. Então ela sobreviveu também, resistiu, mas também num contexto de caixa de umidade. E a Red Secret, a Alocasia Cuprea Red Secret, está aqui, ó. Agora com aumento de temperatura, a umidade em si se preservou, né? E graças a essa umidade as plantas persistiram. Agora com aumento de calor, supostamente, se o frio agora tardio nos deixar o quanto antes, elas tendem a ganhar o vigor novamente, né? Volume de folhas e crescimento um pouco mais acelerado. Rolou realmente aqui uma dormência. Elas ralentaram bastante no crescimento, embora nas caixas de umidade tenham preservado as folhas a partir do momento que eu as coloquei na estufa caseira na caixa de umidade, tá legal? Do primeiro plantio das sementinhas do Anthurium balauano, a gente tem essas atualizações aqui, ó, esses carinhas aqui. Essa foi minha primeira sementeira, vamos dizer assim, onde eu basicamente só joguei as sementinhas aqui na perlita úmida, né, numa caixinha. Então aí, as que eu apliquei diretamente no substrato da Urutau, com base em folhas picadas, né, trituradas, quase em pó, estão vindo, certo? Só que bem mais lentamente, isso eu posso dizer. No esfagno é mais rápido, mas estão vindo, certo? Nesse caso aqui o substrato não é inerte, né? Eu não sei se o fato de não ser inerte gera alguma influência, mas isso aqui num contexto real de hábitat seria o mais próximo possível. Vamos vendo, né? Bom que os frutos e as sementes do balauano têm um tamanho relativamente fácil de manipular. Embora fique com aquela gosminha, depois de um tempo você pega a prática. E pela câmera aqui fica bem visível, inclusive, né? Dou uma leve umedecida. Aqui tá com um pouquinho de Bayfort em microdose, tá? E agora vai para a estufa caseira, lembrando que o esfagno já estava úmido aqui no caso, tá? Eu só dei uma complementada com essas borrifações.
Anthurium papilinífico. Folhinha nova aqui em desenvolvimento, ó. Ficou bastante parado na época do outono e inverno. E agora no final de agosto, começo de setembro, foi sinalizando. Zamioculcas zamifolha variegata, deixei aqui. Vocês estão notando que aqui bate um sol. Essa angulação de luz solar vem mais até aqui de manhã cedo, tá? Chega até quase bater aqui no Hatzbach. E olha só que interessante, consegui tirar a begônia paranaensis da estufa caseira e ela não sentiu mais, tá? Então o que eu fiz? Eu tirei uma vez, ela teve a caída, voltei pro terrário aquário, passou lá mais uma semana e tirei de novo. Na segunda vez que eu tirei, ela não sinalizou nenhum tipo de estresse, não murchou, tá? Vamos ver agora se eu sigo com ela aqui, nessa parte bem iluminada, perto da porta, onde estão também os Platycerium. Enfim, é a parede da cozinha, onde eu tenho assentado mudas menores e que não necessariamente vão para uma estufa caseira, tá? Chrysophyllum imperiale, eu tenho pensado seriamente agora, na pré-primavera, tirá-lo daqui indoor, colocar num vaso maior, inclusive, e deixar na área externa, talvez lá na garagem, onde ele vai acabar pegando um sol um pouco mais intenso. Mas enfim, colocando num vaso maior para que ele comece agora a cumprir a função de árvore, né? Aqui dentro de casa é ornamental, super bonito e tal, mas estou sentindo que ele começou a dar uma ralentada de desenvolvimento. Talvez ele esteja precisando de todas as características energéticas aí de luz, chuva, um vaso maior, uma adubação mais potente, né? Então esse carinha deve sair daqui. E aqui eu devo colocar algum Philodendron. Estou pensando em trazer o Patrice para cá. Philodendron Patrice. Essa dinâmica de ir trocando planta de lugar, revendo vaso, revendo posicionamento, é uma prática extremamente frequente aqui, pelo volume de planta e à medida que as plantas vão se desenvolvendo, né? Hoje é um domingo. Eu preparei aqui uma solução de microdose do Bayforte 867 e eu estou borrifando e umidificando, reforçando a umidade de todas as estruturas de estufa. Já fiz lá fora, nas estufas caseiras, né, nas caixas de plástico. Estou aqui agora no terrário aquário, dando uma reforçada. Eu mais borrifo assim do que molho mesmo, do que rego os terrários aquários, tá? E as estufas caseiras. Porque essa umidade aqui que eu borrifo, além de aumentar a própria umidade, ele vai descendo, né? Como se fosse uma rega aqui. Acho que vocês vão notar aqui que eu tenho um Anthurium clidemioides. Ele tá colado nesse tronco, certo? E aí, em alguns casos específicos, eu coloco no modo esguicho, né? E dou uma leve esguichadinha assim, só para garantir que as raízes sejam envolvidas aí por nutrientes e água. Essa begônia brevirimosa aqui, eu fiz uma muda a partir de pecíolo, né? Folha e pecíolo, e ela já se estruturou bem aqui dentro. Mais um pouco, eu vou fazer um corte nela, colocar num vaso, certo? Mantê-la dentro de uma estufa caseira mais um tempo, para depois tentar tirar. Brevirimosa é uma das espécies que, dependendo do tamanho, sente bastante a transição de uma estufa caseira para o ambiente aberto, seja indoor ou outdoor, tá? Aconteceu mais ou menos com a paranaensis, como a begônia ramsleyana. Mas o contexto aqui nesta manutenção é só para mostrar que esse cara aqui, que já está relativamente bem estruturado, ó, o caule, é uma muda feita a partir de pecíolo apenas. Demorou mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano para ficar desse tamanho, tá? Tem uma muda aqui grande já, do serpens, que se desenvolveu aqui dentro também.
Já não é o primeiro corte que eu faço, tá cheio de raiz aérea, ó, com capilaridade, ou seja, o processo de replante vai ser muito tranquilo. Tem até capilaridade secundária aqui já. Então vou fazer um corte porque ele tá batendo aqui no topo. Já tá se curvando todo no topo do aquário, tá? Vou fazer um cortezinho aqui agora e produzir uma muda. Tentar já deixar no ambiente outdoor, fora do terrário aquário, melhor dizendo, só que dentro de casa. Tudo isso resultado de terrário aquário. Poda e propagação, que são sinônimos aqui no caso, não deixam de ser atribuições diárias ou frequentes da manutenção no meu rolê aqui na minha florestinha. Conteúdo para vocês aí dos jardineiros urbanos por Fly. Bela muda, não? Então, aproveitando lá a adubação dentro dos terrários aquários, notei aqui a necessidade de podas, no caso mudas, né? Dos serpens, ó. Já replantei aqui no substrato perfeito. A muda tá bem grandinha a folha e tal. E fiz também duas mudinhas aqui do Philodendron Charone San Antonio, ou Gold, que o pessoal tem chamado assim, né? Tem duas mudinhas no mesmo vasinho aqui, com substrato top também, serrapilheira pura, etc. Vou ver agora se eu deixo nas caixas de umidade para as mudas assentarem, ou se eu já coloco dentro de casa. Fiquei um pouco na dúvida. As raízes aéreas aqui dos serpens, como vocês puderam ver, além de relativamente volumosas, elas estavam com capilaridades já também, né? E eu plantei de modo que ficasse subterrânea a maioria das raízes possíveis aqui. A maioria possível, né? Das raízes. Esse carinha aqui tava com raízes um pouquinho menores, com capilaridades, mas um volume menor. Esse aqui com certeza eu vou colocar numa caixa. Agora este aqui ainda estou na dúvida. Vamos ver. Bom, foi para a caixa. Aguardar essas folhas se posicionarem corretamente aqui, né, no novo contexto. Deixar as raízes se desenvolverem um pouco mais. Tá aqui ao lado do potencial a confirmar, Anthurium corrugatum root. Creio que seja essa a ID dessa espécie superbulada, mais estreita, vinda lá da Tropicalia Garden e que potencialmente a Maria Jungle vai apresentar aí para vocês, tá? Anthurium corrugatum root. Aqui é uma caixa de umidade destinada principalmente para begônia, tá? Tem algumas espécies variadas aqui. Destaque aqui para uma que não é begônia, é uma Peperomia SP. Tá indo super bem aqui na caixinha. Ela estava sentindo a inversão térmica, amplitude térmica, melhor dizendo. Ela está super se desenvolvendo bem aqui. Veio lá da Vila Verde. Bem bonita, bem diferente. Peperomia também, que é da família Piperacea. O gênero Peperomia também é muito interessante, tá? Tem muita variedade por aí. Esse carinha aqui logo logo vai ter que sair daqui, ó. Já ultrapassou. Tanguinho tomando sol. E quem tá tomando sol também são as Tillandsia Draconic. E a recém-adquirida, uma das variações da Tillandsia xerográfica, ó, tomando solzinho. O que eu vou fazer agora nelas é uma fertilização, uma adubação foliar aqui, com microdose do Bayfort 867.
Elas andaram tomando bastante chuva nesses dias. A temperatura tá bem esquisita ainda, mas o bom é que a amplitude térmica cessou, né? Ou seja, a variação da temperatura mais fria para mais quente já não é tão drástica. É coisa aí de 7, no máximo 10 graus. Essa aqui é uma Tillandsia brasileira, SP por hora. Não sei identificar essa espécie, se alguém souber. Já tinha aqui faz um tempo. Veio miudinha essa muda do Platycerium Leimoneii, alguma coisa assim. Vou deixar na tela. Esse carinha já tá grudado num tronco aqui. Vocês podem ver que ele tá tomando sol da meio-dia 40 de uma pré-primavera, tá? A presença de pruína, um pouco mais volumosa, subentende às vezes aí um gostar maior por sol. Porque a própria pruína é uma camada protetora aí de raios solares. Esses carinhas que tem absorção foliar, como Tillandsia, como Platycerium, uma absorção mais evidente assim, eu tenho adotado uma adubação de microdose semanal, uma vez por semana, tá? Que é o caso aqui agora. Bayforte 867 em microdose semanal. Philodendron deflexum, esse ingressante aqui na florestinha que veio da Maria Jungle / Tropicalia Garden, ó, liberando uma lâmina foliar novinha. Deixei aqui na base da jardineira aqui do painel paredão, pertinho do Melanocryssum. Tá tomando uma sombra bem filtrada aqui, mais clara, né, das próprias plantas do painel paredão. Fertilização regular, adubação regular para as plantas faz toda a diferença em plantoides. Toda a diferença. Tinha uma folha de cacto da lua meio solta lá. Colei aqui nesse tronco, vamos ver, né? Fez um pouco de esfagno por trás aqui. Tem aquelas fitas de organizadoras de cabos, que é bem macio. Vamos ver se vai dar certo aqui nesse tutor. Deixa aí, né? Quando o Roberto Arcano veio aqui, né, ele fez aquela poda da Monstera Burle Marx Flame, para ele pegar uma muda para ele. Essa aqui é uma das gemas laterais, ó. A primeira folha nasceu assim, sem fenestração, e a segunda tá abrindo agora com fenestração. Essa é uma das gemas que prosperou. A segunda tá aqui, ó, com duas lâminas foliares já, bem próximo à base do caule, próximas às raízes terrestres. Aquela nasceu antes, mas deu uma freada. E essa aqui começou a ganhar mais força. Vamos ver, né? As duas estão vivas aí. Agora a questão é se eu vou deixar assim ou se eu vou fazer depois cortes nas mudas, né? Separando os clones. Clones naturais. Anthurium papililaminum. Tá com essa folha em desenvolvimento. Nasceu super estranhona. Não sei se é falta de nutriente, embora todos os substratos aqui estejam com padrão de nutriente. A bichinha tá se desenvolvendo desse jeito assim, bem enrolada nas bordas e tal, ó. Vamos ver o que vai acontecendo aqui com ela, certo? Tô com um restinho aqui do fertilizante foliar. Vou dar uma geral aqui nas aráceas. Tem umas folhas novas nascendo. Panguiense lá, ó.
Philodendron doméstico. Perdeu algumas folhas nessa região aqui, ó, que era de inteira variegação, como essa aqui. Resistência bem mais baixa, mesmo sendo um doméstico. Um indivíduo aqui bem resistente. Inflorescências masculinas da Begônia Marmaduke. Por enquanto realmente não deu flor feminina. Para eu tentar fazer uma polinização aqui. Philodendron Arcevix, ó. Fiz um corte da apical, lançou 3 gemas e essa aqui, ó, finalmente começa a liberar lâmina foliar, ó. Tá vindo relativamente grande aqui, ó, em relação ao caule original, né? Vai dar um leve reset e tal, mas isso aqui é pleno sinal da primavera chegando. O Arcevix, sendo uma espécie caducifólia, tende a entrar em dormência em épocas mais frias. E essas foram algumas referências do meu dia a dia de manutenção aqui na minha florestinha e algumas contemplações, algumas observações que a gente nota nessa pré-primavera, embora com jeitão de inverno agora, né? Final de primavera com jeitão de inverno, mas a gente consegue notar aí uma movimentação diferente que começa nessa época do ano, tá legal? Valeu, meus queridos plantóides, até o próximo episódio, eu vou continuar curtindo aqui.